gente sempre respeita essa vinheta de abertura, criação do nosso querido amigo Marcos Leal, que também teve guitarra, vozes e tudo mais de Rafa Meneghini. Voz da Carol, voz do Felipe. Muitas vozes maravilhosas. Inclusive uma aqui que disse que já conhecia a minha voz antigamente, quase teve banda junto. Depois eu vou perguntar essa história aí, porque ele era cabeludo, pelo que eu tava sabendo. Então vamos apresentar ninguém menos, que é super conhecido também na nossa terra, Mário Lima. Legal! Isso aí, galera. Muito bem-vindo. Eu acho que você tem bastante história pra contar pra gente, né, Mário? Tem algumas, né? Tem algumas tantas, né? Muito tempo de estrada. Muito tempo. Verdade. Qual foi a primeira que tu teve aqui em Toledo? Primeira banda? Velho, eu não recordo o nome mais, mas foi em 93, primeiro show que fizemos, Antes da pandemia, né? 93 anos da pandemia. Graças a Deus, antes da pandemia. Não recordo o nome da banda. E a música Mas- entrou na tua vida quando, Mário? Conta pra gente. Então, assim, meu pai, como era locutor de rádio, né, falecido há muito tempo, quando eu era criança ainda, mas era locutor de rádio, então eu cresci dentro da música, né? Cresci ouvindo música dentro do rádio, ia participar com meu pai nos programas dele e tal. Daí ele faleceu depois de alguns anos, daí eu comecei a me interessar, mas sempre envolvido na música, né? Sempre gostando, curtindo. Tem alguma música que você se lembra dessa época com seu pai, que você ouvia com ele, que te traz alguma memória? Ah, tem várias, né? Várias do sertanejo, que o pai era sertanejo, né? Mas Que é o legal. Raiz, né? É sertanejão raiz, né? Sim. Mas tem as andorinhas de Trio Ah, Parada Dura. Inclusive, o último programa de rádio, ele faleceu de acidente, né? O último programa de rádio dele, no dia que faleceu, ele ainda tocou ela pra fechar o programa, foi né? fechado com- Então, Olha a só. música que marcou, né? Uma música que marcou, né? Eu tinha 7 anos na época, era Nossa. moleque. Não, e é uma coisa muito comum, quase todas as pessoas que sentam aqui, principalmente a turma do rock, começaram escutando sertanejo. Ouvindo de alguma Ouvindo forma. sertanejo Fato, raiz, fato, né? Até escutar o rock e se apaixonar pelo rock, né? Exatamente. É mais ou menos por Mas aí nós aí. estamos falando do sertanejo, que seria o blues do Delta do Exatamente. Mississippi, que pra nós é o pé de serra, que é a galera do Raiz. né? Raiz, Exatamente. sertanejo raiz. Beira Da do rio. cultura nossa aqui, né? Que é Cultura o do Brasil. Viola, caipira. E até hoje você tá meio envolvido com a viola ainda? Também. Mas fui me envolver com a viola depois de muito tempo, né? Então vamos esperar esse muito tempo agora pra chegar na É, viola. vamos fazer a Vamos timeline começar a dele. timeline, senão a gente se Cara, organiza perde. essa conversa Vamos aí. organizar essa conversa. Vamos voltar no... Pois é, até onde eu sei, assim, quando a brincadeirinha assim, hoje o dia inteiro era assim, hoje é o Mário, que Mário? Fato. E aliás, teve 2 Mários hoje Teve aqui, dois né? Mários, Teve dois inclusive. O Mário Marcante. Mário Marcante. Ele chegou antes, a gente teve uma conversa com ele. Hoje foi o dia Sei. dos Mários por aqui. Eu, graças a E Deus, aí, não perguntei a pergunta que ficou no nenhuma ar era vez. qual Mário? Eu não perguntei. Eles ficaram... Aquele Mário. É o Então, próprio, né? e aí começou, não, o que era da Guitar Drums. Então, a galera lembra Daí agora muito tamo da organizando. Guitar Drums, né? Exato, Você fato. começou as suas aulas, como é que funcionou assim? Você começou a tocar, você começou... Como é que foi? Você entrou na música mais, assim, de brincadeira, aprendeu a tocar ou fez aula, depois de tudo isso aí do teu pai que você contou? Vamos... Tipo assim, eu iniciei, né, no início de 90, a tocar, fazer aula em grupo, daí tal, daí não curti, né? Aí fui fazer violão clássico, também não gostei, né? Respeito, acho muito massa, né? Mas não era minha vibe, porque eu gostava de rock, né? Sim. E não tinha professor de guitarra, né, em Toledo. Então daí tinha que dar os pulos, né? Aí eu vi o pessoal tocar e tal, e pedia dica pra um, dica pra outro, né? E daí ia pegando dessa forma, né? Aprendeu sozinho. Praticamente autodidata, né? Olha que legal. E daí Você depois... lembra qual foi a temas- primeira música que você conseguiu tocar? Ah, era alguma do Ramones, mas não lembro mais. É. Era quatro acordes, O punk tirava rock, 3 certo, Power um errado, chord, né? um errado e tchau, né? Porque era só no ouvido, não havia... né, Tava parecido, de tava valendo, internet. né? Tá valendo. E o que surgiu primeiro? A escola, tipo, o Mário professor ou o Mário Não, artista? músico primeiro. Artista. Eu toquei... Banda primeiro. Banda primeiro, exatamente. Eu meti a cara, né? Tinha lá 14 anos e já tocava, né? Até comentei o primeiro show que fizemos, eu tinha uns 15 anos mais ou menos.
e 14 anos e metemos a cara, né? Falei, vamos tocar? Vamos, né? Daí um amigo, né? O Franzói, Luiz, né? Luiz Com a banda Franzói. que ele tinha, a Grafos, Grafos. abriu espaço pra nós. Vamos lá, a gente era vizinho e tal, né? Vamos lá. Deu uma força e daí foi. E daí as aulas vieram na sequência, né? Mas nesse período aí, toquei bastante, assim, várias bandas. Até um fato que me marcou, assim, também, de música. Tocamos no Lago, lá na Concha, o dia que o Brasil foi tetracampeão, né? Olha só. Olha só. Então o Lago era o point, né, da Sim. aglomeração, né, para comemorar, né? Existia a concha acústica ainda, né? Existia. Cara, Tava eu lembro- cheio, hoje é o tava aquário, cheio, né, pra a quem não gente era sabe. moleque, né? Um Aquilo- fato curioso também, que é esses caras que estão lá atrás, que são a escola pra mim, né? Vocês tinham, na época, eu lembro de ver, era o Sky Vision. O Exato. Ricardo Nardi na batera. Exato. O baixista era o Era o Vandir. 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 Eu não sei onde anda mais Vandir, mas eu lembro que quando eu fazia faculdade, ele tinha um bar na frente. Na frente, exatamente. Tinha um E aí tinha o espetinho lá, Sky bar. Vision. Cara, vinha esses cabeludão de couro. E nós tínhamos uma banda chamada Zimbabwe na época, acho que era, com o Ronald Andreoli e tal. Nós tocamos antes de vocês. Deus. Na Concha Acústica. Ei, eu fato. posso contar que o Ricardo Nardi era meu crush da quinta série? Olha só. Ricardo olha Nardi só. era meu crush da quinta série. Ricardinho. Não sei nem onde tá, Ricardinho. nunca mais vi. Tá Olha aí, só. hoje ele faz faca, né, cara? Ele tá É, fazendo tava, as é. facas. Uma coisa muito interessante de colocar na mesa hoje, que aqui dentro desse espaço, aqui em Toledo, eu tô junto com as 3 primeiras bandas que eu gravei aqui em Toledo, com 3 que legal. componentes das 3 primeiras bandas, né? Que foi o Sky Vision, Sky Vision, o é Djavantes e o E o Frequência. Frequência. Né, Que que foi o massa. que me deu um impulso muito grande. Conhecer essa galera logo de cara fez toda a diferença para eu estar aqui Olha hoje. né? aonde você navegou, né? Porque vocês estavam Sim. tentando gravar com o Sky Vision, eu lembro que era uma conversa longa, assim. ó, Exatamente. O Sky Vision tá gravando. E aí vocês foram pro estúdio. Exato. Mas era um segredo de estado, né? Chegava, só via os cabeludos saindo, assim. Aham. Não, mostra aí, mano. Não posso Não. mostrar. Ética. É ética. É ética. Nosso curioso pra ver É. aquela coisa Mas toda era, que eles era, estavam era fazendo. muito legal, porque era um point de encontro, assim, da galera que tava querendo fazer o som acontecer. Que tava primando pelo som autoral, querendo batalhar, esquecendo um pouco daquele dogma de... Santo de casa não faz milagre, então vou lá e cruzo os braços e me apoio nessa teoria. Não, a galera correndo atrás, querendo ver o som acontecer. E foi maravilhoso, eu acho que para todos nós que estivemos envolvidos Com nessas certeza, com experiências, certeza. né? Bom demais. né? Foi, tipo, um som que era totalmente diferente, que eu tive que me habituar a ouvir um pouco mais. Já conhecia, já sacava qual é que era a pegada, mas era diferente. E cada som tem essa particularidade, né? Quando tu junta várias cabeças para ter uma determinada paisagem sonora, isso daí vai contribuir demais pro trabalho Eu final. lembro de encontrar no estúdio, nessa época aí que a gente entrava vocês, assim, daí tipo, vocês chegavam lá, tinha o cheiro do álcool ainda no estúdio. Tava aquele cheiro ainda de bar o bar do mano. Bar do mano. Que tinha um balcãozinho, né? Todo mundo se escorava ali, levava. Exato. E aí você gravava e ficava ali lambendo a cria, né? Sim, Daí cara, de repente chegava a próxima gravação, eu lembro que, cara, foi uma das palavras que tu falou assim. Eu preciso limpar meu ouvido, gurizada. Daí Sim, tu saía assim, sim. né? Tipo, antes de nós começar a nossa gravação, ele saía e falou, meu, pelo amor de Deus, acabei de gravar o Sky Vision. Dá um ar. Botava um ruído rosa, alguma coisa, dava aquele... O que seria um ruído rosa? O ruído rosa, o ruído marrom, o ruído branco, são vários Ruídos tipos... têm cores agora. Sim, são vários ruídos que cada um deles traz um benefício particular. A gente tem vários tipos de ruído catalogados assim com uma nomenclatura. O ruído rosa, tem o ruído marrom, o ruído branco, né? Que cada um deles absorve uma determinada gama de frequências. Por exemplo, o ruído rosa, ele dispõe de todas as frequências exatamente balanceadas para que a gente tenha um Uma panorama limpeza. específico Eu gosto de rosa. de como que vai funcionar uma mixagem naquele determinado aparelho de som que você vai ouvir. E agora as pessoas estão utilizando muito esse tipo de ruídos para benefício humano. O ruído marrom, por exemplo, é muito utilizado para a gente voltar o foco para quem tem TDAH, quem tem ansiedade. Isso é sensacional. Poder perceber os benefícios que a música pode trazer para a gente em dias tão caóticos como a gente vem vivendo. Não só a música, um simples ruído, né?
O ruído do mar se assemelha muito ao ruído rosa, entendeu? Por isso que a gente tem aquela sensação de paz e tranquilidade. São De 12 bem-estar, círculos. né? De bem-estar. Exatamente. Que também se aproxima muito ao som que a gente tem lá no útero da mãe da gente. E entendeu? até depois da pandemia a gente ouve mais falar, porque agora tem mais diagnóstico e tudo mais, a questão que você falou antes do TDAH e a ansiedade. Sim, Né? A ansiedade foi uma coisa desencadeada que ninguém nem sabia o que era ansiedade antes da pandemia. exatamente. Praticamente, É, né? foi Era uma coisa meio né? velada. Veio uma causa. E agora, Pós-estudo. tipo, todo mundo ouve, né? Então, tudo que envolve saúde mental, acho que é válido. Então, Até numa conversa é que a gente teve, né? musicoterapia. A musicoterapia, gente teve uma musicoterapia. conversa outra vez aqui no estúdio, né? Não, acho que foi na semana passada, do tinnitus, cara. Eu tenho tinnitus alto pra caramba, bicho. Depois de Entendi. voltar de show, assim, tu volta. aquele zumbido, É, né? tu deita na cama, assim, ele tá. E fica. Nossa. Sim. Se eu ficar no silêncio, assim, ou se eu dar importância pra isso também. Exatamente. E aí a gente tava falando sobre as frequências que curam isso também, né? Existem as frequências que curam A o gente tava tinnitus. falando do filme, né? Comentei do filme, aquele Nasce uma Estrela, Sim. com a Lady Gaga, e o cantor tem esse tinnitus, ruído, é uma coisa que... Então, às vezes é mais psicológica do que É, auditiva, né? É, exatamente. Então, a saúde mental tá ligada em tudo. E que É, bom o que a música é o que pode ajudar, é o né, que é Mário? ansiedade, né? Eu tenho ansiedade, eu sou ansioso pra caramba. Sim. Sofro com ansiedade e a música é uma das formas que eu tenho um escape, né? Uma válvula de escape pra controlar isso aí. O que né? você escuta quando você tá mais agitado, precisa se acalmar? Tem alguma coisa? Você é metaleiro, então eu queria saber isso. Quando eu tô, né? Se eu tô agitadão mesmo, eu escuto um hard rock, mas de boa. pesado mesmo? Não. Mais de boa, light? Mais light. Tipo mais o de quê? boa. Scorpions eu curto pra caralho, né? Nazaré também escuto bastante. E se você tá calmo Tudo e vai quer da agitar? vibe, né? Mas depende do momento, né? Entendi. Mas eu não escuto muito o que eu toco. Sério? Geralmente É o que eu toco, né? Geralmente é assim. A gente tem um gosto musical bem... É difícil, bem... eu curto metal pra caramba, né? O que eu toco metal, Mas escuto você não bastante consegue metal. ficar- Mas assim, tipo assim, eu tô, né, andando de carro e tal, tá rolando metal, né? Tô curtindo metal, né? Mas tipo, se eu tô em casa de boa, né? E tal, eu boto um hard, né? Um hard rock, um rock nacional, muita coisa nacional, eu curto também, né? De rock, né? Você teve projetos também de fazer MPB, né? Eu toquei Era MPB MPB. um bom tempo, Com né? o Vando, né? Com o Vando, Vando, exatamente. Cara, o Tocamos Vando. abraço pro Vando, ele tá no Rio de Janeiro. Super abraço Tá no pro Rio. Vando. Ô, Vandão Já cantei é várias irmão. vezes com o Vando. Vando é gente boa pra Irmão, caramba. Tem irmão. fotos no jornal com o Vando. Muito massa. Muito Vando- legal, muito Tempos querido. do Vando é History massa. Pub, né? Nossa, Zubanana. Zubanana. Quem não tocou no Que era History você, Pub? tocava com o Vando, era as MPB, né? Era MPB, Eu nunca vou esquecer. Lá Chão de no giz, Paulinho, Vando. já Chão tava de direto, giz. tava direto. No Paulinho, no Nossa, Lauri, Zubanana. no Lauri. E chamar o Paulinho pra contar as histórias do Nossa, o Zubanana. Paulinho ia contar umas boas, eu acho, hein? Dos artistas que... Ixi, Algum deve ter Deve pisado ter. lá já. Falando nisso, teve algum BO nessa sua carreira de músico aí, Mário? Algum show, alguma coisa que você lembra, assim, que te marcou e que você fala, bah, como é que eu sobrevivi aquele dia? Teve alguma? Teve várias, mas Várias. lembrar alguma marcante. Algo assim, é, vai que... Talvez até uma que. De B.O. mesmo. Adoramos BOs. Viu? Sempre vem alguma coisa. Fomos tocar em São José dos Campos, São Paulo, né? Aham. Aí voltando, daí paramos, né? Paramos lá na capital, daí fomos lá na Galeria do Rock, pá, né? Tinha até CD da banda que eu tocava na época, o Tio Olha! Lorde. Ele falou assim, ô louco, conheço esses caras. Ele, era a banda. Olha ali, ó. Que legal. Mas eu não era da época da banda do CD, né? Tinha entrado... Tava Depois. na sequência. Mas enfim, aí depois passamos em Sorocaba, daí fazer uma entrevista pra Rock Brigade e tal. Saindo de Sorocaba, erramos o caminho e fundiu o motor da caminhonete. E daí no meio do nada, em São Paulo, no meio do nada. Meu Deus. E daí não tinha torre de celular.
4 cabeludos, barbudos. Meu Deus. Quem que vai ajudar? Quem vai parar? Mas ninguém no planeta. Jesus. E aí, mas já tava dando problema antes, né? A caminhonete tinha parado no posto e tal. Daí olhou, ainda falei pro Julião, né? Que era o motora, né? Falei, velho, isso daí é problema na bomba de óleo. Aí, né? Na bomba de óleo. Não, vambora, né? Vamos seguir, né? Derramos o caminho e pá. Deu um carreteiro que tava abastecendo, parado lá, sei lá. Viu a gente conversando com o frentista e foi o cara que socorreu nós, umas 4 horas depois. Viu nós parar, né? Olha Falou só. assim, ó, é os caras que eu vi no posto lá que Estão estavam na mesma ainda. Aí ele parou, Olha encostou e levou daí o Júlio até tinha uma polícia rodoviária logo à frente, daí acionou seguro e tal. Mas ficamos 4 horas rodados no meio do nada. Nossa, que tenso, cara. Que tenso. Uma Acontece coisa que muita não coisa. esquece, desse né? tipo. É. Não E show, esquece, né? e calote em show? A gente nunca perguntou Nossa, isso. Eu cara, queria essa é uma saber. pergunta- Isso daí, É, vários, me veio vários. Eu tenho uma vários, caixinha com cheques dentro. Sério? Cheque, como é que é? Um cheque borracha. Que até hoje não recebeu. Aí, tá lá. É Algumas é personalidades aí Olha. do Toledo. Mas em Com Foz... assinatura eu tô- no cheque. Ei, já Olha. levamos um calote com o Skyvision em Foz, né? O cara, Olha aí. não, vou mandar o dinheiro da van pra vocês virem, deu o cachê, pago aqui, né? Beleza, fomos, tocamos, né? Pá, no final ele falou assim, ô, né? Na época não tinha Pix, né? Nossa. Nada. Era o cheque, né? Não, nem cheque. Ele falou assim, ô, na segunda-feira eu Eu deposito. Até hoje. Mas ele não disse Vai qual que é segunda. segunda-feira próxima. É, agora. vai ser É. a próxima segunda. A esperança. Ainda há uma chance, hein? Tem uns 15 anos isso, né? Estão esperando ainda até hoje. Né? Deus do céu. Tá, e nesses casos, o que acontece? Eu digo pros músicos, que cobra, É porque né, pra fazer... a estrada pra nós, no caso, né? Vai concordar com isso aí, a gente fecha no bigode, né? É, exatamente. Se você chega com um contrato, depende do cara que tá no bar, você assusta ele, já nem quer mais. Não, fala, qualquer trabalho, eu falo, já é confia em meu. mim, já cara. dá pra Fala, trás, não. né? Já dá pra trás. Mas né? hoje pega um adiantamento... Muitos eventos que a gente faz hoje, casamento, tipo coquetel, alguma coisa assim, a gente tem empresas que já pedem nota, então você tem que tirar nota fiscal, você tem que mostrar o contrato, Sim. tem gente que prefere dar um adiantamento antes e tal. Ah, legal. Acontece. Já é diferente. Mas o bar é na confiança. E ainda mais hoje com o Pix, né? Eu também estou esperando os Pix aí não chegar. Não vem. daí vem aquela conversa, né? Não deu conforme eu imaginei que ia dar, deu pouca gente, é parada lotada. Isso quando não acontece, que os caras falam, não, o pessoal demora pra chegar um pouco. Às vezes demora tanto que nem chega. Nem chega. Nem chega. Você chega no bar assim, você já olha o contratante, já tá andando pra lá e pra cá, fazendo um buraco no chão, né? Daí ele olha assim, pô, não chegou. Por aí. Ferrou. Mário, qual foi o guitarrista assim que você viu, que você falou, não, eu quero fazer isso aí? Assim, influência... O cara que, tipo, você bateu o olho e falou, cara, eu acho que isso deve ser legal, porque, tipo, é muito interessante. O Meneghini contou uma história no episódio passado que foi muito legal do Arilson, dele ver o Arilson tocar, entendeu? Ou seja, tipo, é legal para botar para essas pessoas aqui de Toledo que, às vezes, aqui dentro da cidade, às vezes, a gente pode ter um grande talento que pode vir a despertar essa vontade pela música, ou querer estudar, ou se dispor a estudar. E eu acho que também tem aquele fato de você criar aquele encantamento, e aí quando que você vê o cara lá de cima fazendo aquilo, não, realmente, daí é a batida do martelo. Mas quando que surgiu o desejo de, não, eu quero tocar guitarra? Você chegou, colou num palco assim, olhou o cara mexendo na guitarra e falou, meu Deus. Eu, como cresci em meio à música, né, sempre tive o tesão, vamos dizer assim, de tocar guitarra. Mas falando aqui, vamos dizer assim, de eu ver pessoalmente, assim, né, um cara que me inspirava muito, e tal, o Alex. O Alex Marques, ele moleque, 14, 15 anos. Sempre foi fora da curva, né? E eu um pouco mais novo, né? Eu via, já tocava Satriani, tocava Metallica, tocava Sweet Child O' Mine, meu Deus! Sweet Child O' Mine, falou, isso aqui é impossível tocar, né? Uma pessoa que eu me inspirei muito, via muitos shows dele, mas não tinha amizade com ele, né? Mas via ele tocando e falava, porra, que massa, né? O cara toca muito, o cara toca muito. E da onde eu ia, né? Eu ia ver shows, né?
da frequência modulada, eu nem prestava muita atenção no show, eu ficava vidrado. Olhando guitarra, o que ele fazia, chegava em casa, pegava minha guitarra, levava então 2 dias que ele toca, pra descobrir, né? Pra ele fazer um negócio assim, né? E aí... E o Arilson que tu comentou, o Salles, ele que me ensinou a fazer o tape, na época da digitação. Você tá vendo, cara, onde as histórias se cruzam aqui em Toledo? Isso é lindo, cara. O Arilson, tocamos junto uma época, ele, o Fritz e o Alexandre. O Alexandre Fritz. Tocamos na batera Itas, canhoto. Tocamos na Itas e tal. Taj Mahal. Daí eu olhei lá, eu falei, Arilson, o que é isso daí? Ele falou, daqui é digitação, não era nem tape, é digitação. Olha só, cara. Mas essas histórias é muito legal. Bacana, cara. Né, cara? É como eu disse antes, que a Carol perguntou, né, de aula, né, fiz aula e tal. Dessa forma eu procurava ver o pessoal tocando e fazer amizade com a galera, né? Aí pedia dica pra velho, às vezes o cara terminava o show, chegava, louco, naquela música lá, aquele esquema que tu fez, o que é aquilo? Sim. Não, aquilo lá é tal técnica, beleza. Né, ia aprendendo dessa forma, né? Porque não tinha internet, não tinha informação. Era só o livrinho, né? Eu comprava os livrinhos lá na livraria. Na livraria do Zete, lá na rodoviária. Do tio do Zete, tinha a livraria Barão. Olha ali, livraria Saber. Histórias também, né? E a Livrapel, muito antigamente. As revistinhas só do Guns, né? Tá, teve alguma música que você falou, cara... Não acredito que eu tô tocando essa música. Que você sofreu. Quando morei em Campo Mourão, em 92, daí na escola lá, daí no festival da escola lá, daí fiquei sabendo que ia ter. Eu tava, né, tocando há pouco tempo, né? Aí já tocava Peixes, tudo errado, mas já tocava, já sabia alguma coisa. Aí fiquei sabendo que ia ter 2 piazão que iam tocar Guns lá, né? Eu falei, não acredito que vai conseguir fazer os solos do Slash, né? Foi lá, tocou o Chernobyl. Mas já fui na bota do rapaz, né? Você não vai embora sem me passar isso aqui. Não, já fiz amizade, eu ia lá na casa dele. Falei, você vai me ensinar o começo, pelo menos. Na época eu não tinha capacidade de tocar ela inteira, né? Daí, o começo você vai me ensinar aqui. Fui na casa dele, me ensinou. Daí me ensinou Knock on Heaven's Door, um monte de música. Olha só, eu tenho uma história muito interessante com o Sweet Child O' Mine. A gente tinha um guitarrista na banda. Oda! Um abração gigantesco pra ti. E a gente montou a banda, foi numa loucura aquele tempo. A gente, em um mês que a gente tava com a banda montada, a gente já tava tocando festival, um grito de carnaval, repertório normal pra baile. Então era uma loucura, aquilo era uma loucura. E a gente não tinha selecionado músicas de rock, porque a gente não tinha nenhum evento pra logo. De rock, né? Aquela sessão de rock. E aí o que aconteceu, cara? A gente foi tocar num lugar e começou a entrar. O público começou a gostar disso daí, entendeu? E aí o Juliano, que era o nosso cantor na época, ele falou pro Odo, puxa o Sweet Child O' Mine. Ele falou, mas eu não sei o segundo solo lá pra frente, não sei. Falei, não dá nada, velho, a gente dá um jeito. Toque aí. E aí ele puxou e tal. E a galera foi a loucura, né, cara? O Oda, ele era cabeludo, entendeu? O cabelo meio encaracolado, muito parecido no palco com o Slash. E aí surgiu uma cartola. Não sei de onde, e botaram a cartola nele. Então ele virou o centro das atenções. E aí ele fez o primeiro solo, e aquele negócio acontecendo, e tal, e coisa, aquela música acontecendo. Chegou no segundo solo, ele fez o segundo solo meio naquelas, aí tipo, pá, tá vindo o terceiro, e o terceiro que é complicado, né? E tu tá ligado que tem aquele primeiro bend que é marcante, né? E a gente olhou pra ele e aí o que aconteceu? O Juliano chamou atenção porque sabia que ia dar alguma coisa bem interessante. Juliano, você também, cara, você tem que vir pra cá, mano. Chamou atenção pro Oda. E agora com vocês, o Slash do Paraná. E naquele primeiro slide o Oda se viu desesperado e ele deu um bend tão grande, mas que ele estourou a corda, cara. Salvou ele. Estourou a corda, ele falou... Bah! E a galera que tava na frente, ele esperando, tipo aquela dor, né? Aí ele virou pra mim, olhou pra trás. aliviado, me livrei. Salvo pelo... O bend é um tom, né?
O meio de outono exato. fez Não, ele fez uns 4, né? Vai estourar, vai Não, estourar. tu puxa ele errado, daí até tu acertar, ele vai puxando. Então, E aí foi, mas foi meio... veio até a alma né? dele junto. E ele deu aquele bend lá e estourou a corte. E a galera também... Eu achei aquela forma surreal, inteligentíssima de como que ele se saiu daquele problemão que ele mesmo tinha se arrumado, né? E aquilo foi maravilhoso. É louco, cara. né? É louco. Né? Coisas que a estrada traz pra gente, né? exato. Já te aconteceu de ter que partir pra um improviso assim, do nada ter que ir pra outro lugar? Dentro de uma música, num show, ao vivo, assim? Acontece, né? Acontece. Ainda mais quando toca em banda, né? Igual uma banda que toquei um tempo atrás aí, daí muita música, né? Daí pop, rock, nacional, internacional, né? Over hits. E daí muitos solos eu embolava um com o outro, esquecia. Eu falei, vixe, e às vezes música que o solo é marcante, né? É. Tu tem que fazer, vamos se dizer, né? Nem por ser difícil, não é questão, Exato. mas tu não lembrar, né? Daí perder a melodia. Aí falar, quem saca eu vou já fala, tacar "Bah, o fritador." Daí na você trave, né? destrói o solo, né? Eu vou tacar o fritador. Não, é quem tá assistindo olha assim, na trave, né? Não deu certo. Então melhor do que fazer algo, né? Mas eu tive- errado, né? E Tá dentro do campo faz harmônico, diferente, tá no fala, não, tom. o cara quis tá no fazer tom, dif- tá lindo. Uns vão dizer, né? Toca o A barco. verdade. Não, o cara fez, não esqueceu, né? Outros vão falar, o cara quis dar uma apavorada. Não, só, eu né? tirei do meu jeito. Não, uma coisa que acontece, que eu tive um professor muito bom, foi o Salles, um queridão, ele falou, cara, se chegar de acontecer, de ter que fazer uma coisa dessa, esquecer um solo, tiver que passar em cima de alguma coisa, cara, faz cara de que você tá pleno, sabendo tudo que você tá fazendo, a ponto de fazer a pessoa que sabe direitinho Achar que como é a tu tá música, fazendo isso achar que é uma versão propositalmente. diferente. Nossa, E o já cara aconteceu. fez do jeito dele. Cara, teve Ó a uma vez... O cara é personalidade. foda, né? Teve uma vez que eu fui tocar uma música da... Então, quem conhece já vem, né? E aí eu não lembro pra onde é que eu fui, cara. Eu fui fazer uma invenção e eu tava tocando sozinho, né? Por sorte. Que eu fui pra outro lugar e aí eu vi numa mesa que tinha uma galera que tava curtindo pra caramba aquela música. Eu fui pra outro lugar e eu falei, meu Deus, acabei com o clima dos caras. E aí eu olhei de novo, eles estavam curtindo super aquele negócio que estava acontecendo e vieram conversar comigo. Cara, Adorei o que você cara, fez com aquela que música. linda aquela versão daquela música. Onde é que eu consigo pra baixar aquilo ali? Eu falei, então, aquela versão ali É exclusiva. Viu? E lembrei de uma presepada dessa de esquecer e até do que tu tinha pedido antes, a Carol tinha pedido antes, né? Eu e o Vano tinha tocado no Lauri, né, no Degraus, né? Daí já tinha acabado o som, né? Daí sentamos, vamos tomar uma cerveja. Já tava bebendo durante o show, né? Uns uísque e tal. Aí uma moça falou, tu toca Ovelha Negra da Rita Lee? Eu falei, toque, eu realmente tocava. Mas Daí naquele ela momento... Naquele falou, momento. você não toca pra mim cantar? Mas eu já tava passado de tocar, né? Eu falei, não, vamos lá. Quando chegou no refrão, esqueci o refrão. Quase levei o microfonado na cabeça. A moça parou de cantar e falou, você sabe mesmo a música? Eu sabia, agora não sei mais. Será que essa moça não era eu? não lembro, mas vai que... Tô brincando, Vai não. que era, né? Eu não Vai peguei que o tempo do Degraus, Vai eu que peguei era. já o History, as Bananas, o Degraus eu já... Sei que eu pedi desculpa, né? Eu falei, foi mal, né? Deu risada, né? Falei, não, de boa. Né? Mas sou o ela tempo- parou Ei. de cantar, olhou pra mim assim, você sabe mesmo a música? Ô, Mário, eu sou As do tempo ovelhas que eu do... conhecia era branca, né? do cara- Bota o outro. do karaokê no boliche. Lembra do karaokê? Ali onde é o Big Lembro, hoje? Sei. Aquele karaokê ali fez um monte de artistas. Olha Gente, só. a gente ia pra ver as pessoas que cantavam. Tipo, eu não tocava nada. Então eu ia lá porque eu cantava e o meu público era aquele do karaokê. E assim como eu, tinha uma galera que hoje eu vejo, não vou lembrar nomes, mas tinha muita gente que tinha voz, assim, fantástica. O povo chegava, nunca vou esquecer. Gente, Leandro Leonardi. Vocês lembram do Leandro? Eu não lembro. Todo mundo chamava o prefeito. O Leandro, nossa, super conhecido. O Leandro já faleceu faz alguns anos já. O Leandro, ele tinha a voz do Zezé de Camargo. Então, onde ele chegava, ele cantava. Talentos da terra, Zezé de né? Camargo e Galera Luciano. Ele da terrinha. o povo pedia pra ele cantar Zezé de Camargo e Luciano.
chamava ele de prefeito do Ouro Verde, porque ele, né, tinha terra lá e coisa. O Leandro era uma coisa fora de base também. E o karaokê tinha essas figuras carimbadas, assim, a galera que não era profissional da música, mas, tipo, tô aqui, tô me achando, né? Que é o meu caso, então. A Carol sempre com a modéstia dela, né? Mas eu acho super Você é muito válido. modesta, cara. Então, Você não. canta bem pra caramba. Não, mas de karaokê, isso que eu digo, eu nunca aprendi Sim, a mas tocar olha a escola que foi o nada. karaokê pra Sim, Carol. sim. Opa, eu amo E pra muita gente, cara, pra muita gente. Eu digo que eu sou vocalista de karaokê, Rafael Aí. Meneghino. Coloca um karaokê pra você ver. Profissa. Opa! Marião, Falando nisso, deixa eu perguntar um negócio que ele falou. Manda ver, manda ver. Mário, que história é essa que eu já cantei com vocês? A gente quase fez uma banda. Eu queria que o Felipe tivesse aqui junto, mas o Felipe que me lembrou. O Felipe não veio. O Felipe não veio Só hoje. atrás das câmeras. Tá off. Você lembra de... Mas você era cabeludo nessa época, pra eu não lembrar, Era né? cabeludo, era cabeludo. Meu Deus, gente. A gente era muito novinho. Ah, E foi lá na casa do Felipe, como isso é eu que é o nome lembro. da casa banda do que você Felipe, falou? exatamente. Começo do Retrato Falado. Retrato foi eu, Falado. O Mário, a Carol e o Vando, não lembro quem era na bateria. Nós fizemos Na uma banda bateria, depois é, ou na- isso Não foi era antes? o... Antes, nossa, antes. Não era o Juan, né? Básico Instinto, era Era antes. o outro. Era o Baia. Baia! Baia! Baia, era Gente. batera, era Baia. Do Frequência Zero. Exato. Gente, é que eu conheço exatamente. esses meninos. Olha, eu falo que o Felipe é que nem um primo meu, assim, né? Porque a gente se conhece há muitos anos. Então, essa fase das músicas, você tem as músicas que ele fazia algumas, que eu fico Sim. até hoje no pé dele. Felipe, faz aquela música de novo. Eu lembro das músicas, tinha tudo gravado. Eu era muito fã do Frequência Zero. Muito fã de verdade. Ou seja, eu estou aqui por algum motivo, né, Felipe? Sim, estamos. Talvez. Talvez, ele disse, mano. Não. Pelo amor de Deus. Né? Mas é isso. Então, eu acho legal essa ideia de, tipo, sempre em busca de novidade, de... Você passou por muitas bandas, né? Ah, várias bandas. Qual ficou mais tempo no ar? De importância. A mais importante é Sky Vision, né? Sky Vision, É, né? até porque eu fundei a banda, né? Sim. Não só por isso, mas também, né? É a banda que mais marcou, assim, pra mim, Você foi não Sky teve uma Vision. banda com o Rodrigão? Sim, tive com... Como era o nome dessa banda? Acho que era o Vando que tocava junto. Não, o Vando não, nessa época não. Com o Vando só toquei os acústicos e autorretratos. Ah, então, lembra o que... Vando tinha tatu nasal, né? Tatu Nasal. É. E era o, Meu o Deus. Rodrigão, Celão. o Rodrigão, o Celhão, O Celhão. o Baia, o Zé, Baia. o Donizete, que eu comentei antes, né? O Donizete, cara, O verdade. Zete. Ele morava lá perto das escoteiras, né? No Rio, lá. Não, lá quem morava era o Rodrigo. O Rodrigo. O verdade. Donizete morava, até o pai dele mora até hoje, perto dos antigos bombeiros, do antigo quartel do Corpo de Bombeiros. Né? Mas tinha uma banda, cara, ó, por isso que eu tô falando, que eu nunca vou esquecer. O De Paula, não existia o shopping em Panambi, tá? Sim. E aí, lembra na que o De Paula esquina? tinha um quiosque Na na esquina? esquina? Sim, Você já tocou claro. lá? Toquei, mas num palco. Tinha um palco. É. Eu lembro que eu tinha uma bicicletinha vermelha, Era eu, um quadro o menor. Rodrigo e o Fabiano na batera. Fabiano vocal do Sky Vision, na época tocava batera. viu? Vocês tocavam Mas- Cidade Negra. Naquela época, Cidade Negra tava em alta. Não, com essa banda aí nós tocava punk ainda na época, 1900 anos atrás. Nossa, cara, eu lembro de ter ido de bicicletinha. Minha mãe nem sabia que eu pegava, eu pulava a janela e eu passava na casa do falecido Rodrigo Palma. A gente tinha umas bicicletinhas pequenas. Cara, eu era muito pequeno, tinha uns 12 anos, 11. Imaginem, até o lago. O lago era um banhado. Minha mãe sonhando que eu tava dormindo e eu de bicicletinha De vendo a bicicleta, galera tocar. Olha só. Tocar. E, cara, eu via batera, eu via guitarra, nós ficava lá do outro lado, nós não podíamos nem entrar no bar, porque nós era tudo pivete, olhando a galera tocar, cara. E eu lembro muito bem do Rodrigão, que o Rodrigão era cabeludo, ele tocava baixo. Cara, eu ficava impressionado ver ele tocar assim, sabe? Olha só. E aí, minha primeira vez que eu subi no palco, não era um palco, era uma noite cultural no Livro Beal. Eu tinha 14 anos, eu acho. E aí eu lembro que tinha vindo, eu não vou lembrar o nome dele, cara. Era um cara que morava em Maripá e estudava à noite no Beal. E ele sempre tava tocando violão na pracinha, lá na Praça Perto da Paz, sabe? Sim. E aí era Chico eu Mendes, Praça Chico Mendes? e na Praça Chico Mendes, famosa, né? É fato. E aí tinha um chafariz no meio da praça e tal. E aí ele matava a aula e ele sabia que eu tocava, e eu morava do lado do Livro Beal, né? Então ele ia lá e meu pai tinha, imagina, lá em casa tinha sempre instrumento, que meu pai deixava, tinha violão pra tudo quanto é lá, a gente catava os violão e ia pra praça. E aí ele começou a passar umas músicas, a gente ensaiou, a primeira música foi Amanhã é um Novo Dia, do Made in Brasil.
Às vezes eu penso. Sei. Esse eu nunca vou esquecer. E aí, nesse ensaio, era pro Rodrigo tocar junto. Cara, você não sabe como tava a minha cabeça de ter visto ele tocar. E ele tocava baixo, o Rodrigão. Isso. Cara, e ele era todo tatuado. Ele andava. Pra época. Não, cara, era um cara assim tinha o pra cabelo mim. na cintura. É. Na E época eu tava deixando o cabelo crescer. Aquela por aqui, roupa o cabelo preta já e tinha o tal, cabelo aquele assim. cara andando, aquela ginga toda, assim, sabe? Olha só. E aí, meu, sabe? O estereótipo, né? Sim, daí assim, pra mim, cara, ter visto ele tocar com uma banda e falar assim, cara, e naquela noite cultural, ele pegou e viu nós assim e falou, tô com o baixo lá no carro. Foi lá no carro. Cara, eu me borrando inteiro de tocar, a primeira vez que eu fui tocar, né? Cara, ele plugou o baixo na mesa de som e veio tocando junto, assim, vai. Cara, tava no céu, entendeu? Eu falei, cara, daí aquele dia eu Que descobri massa. assim, eu falei, é isso que eu vou fazer, cara, Olha tá que ligado? legal, cara. Muito massa. E ver o Sky Vision tocando, os caras... Porque assim, vocês eram... Cara, a gente era aqui, os caras estavam lá em cima, entendeu? Porque eles já estavam gravando, eles estavam fazendo música e tal, estavam em outro patamar. E a gente passava por eles assim, cara... Tinha aquela coisa assim, que tinha as namoradas deles carregavam os cases, assim, cara, saindo da coxa acústica, todos cabeludos de preto. As As road. O Ricardinho, cara, nossa, ele era... Lembra que ele era cabeludo, assim? Você- E depois, mais tarde, eu fui tocar com o Ricardo, cara. Ele tocou comigo 4, 5 anos comigo, com a banda rodou. Na época, ainda com o Sky Vision, ele ainda tava no Sky Vision. Ele tava no Sky Vision. Quando entrou no Chavantes. De Chavantes. Pode crer. E aí a gente entrar no sagrado território, que era a casa do Ricardo, pra ensaiar, onde tava todas as coisas de vocês, cara. As coisas do Sky Vision. Tava lá, às vezes tinha amplificador, as coisas... Nós nem tocava, né, cara? Não, vou ligar o meu aqui do lado e tal. Essas Pra você- histórias é é. maravilhoso, cara. E quanto tempo durou a Sky Vision? Muitos anos que eu me Bastante tempo. A gente fundou a banda, na época eu tava em Ponta Grossa, né? Morando em Ponta Grossa, daí fundei lá a banda. Aí em 98, final de 98. Aí durou ativo assim mesmo até 2013, 2014. Olha só. Tem uns 10 anos que a gente Deixou quieto mesmo. Deixou, É porque eu acho que teve muita gente que entrou e saiu. né? saiu. Daí o batera foi embora, né? Mora hoje lá em Londres, né, e tal. Daí não teve mais, achamos né? mais batera. Até, inclusive, pouco tempo atrás agora, eu tentei reativar a banda. Olha. Aí fizemos alguns ensaios e tal, mas daí eu vi que não vinga mais, né? Só sobrou eu, né? Não volta, né? é o guerreiro que Eu tá- acho que não adianta. Segurando Tinha que a bandeira tinha que ser ainda, com a né? galera. O Jonas, Sim. que depois entrou na sequência, o O grande Jonas. O Jonas. Jonas. Mora em cara. BH, né? Também Pô, tá Jonas, longe. se tiver... hora que tiver por aí, cara, tá convidadíssimo também pro Podtalk. Aí o outro, O grande parceiro, grande brother, cara. grande músico, grande Mesmo, brother. grande mesmo. O professor da... Vocês tiveram... Vocês ficaram famosos também com Sim. a escola que era do Jean e do Alex, né? A Guitar A Drum. Guitar Drums, que eu perguntei a antes. primeira gravação do Sky foi com o Alex, foi na Guitar, né? Antes ainda de eu entrar, trabalhar com eles, né? Na escola a gente gravou lá um Mas EPzinho. E que época você começou a dar aula? A ser professor de música? Eu comecei em 98. Nessa mesma época da banda. 90, até um pouco antes E isso fundar, continua. de fundar a Sky Vision. Daí comecei em 97, por aí, dar aula em casa, né? Dava aula particular e tal, em casa. E daí, em escola mesmo, eu entrei em 2001, daí. Entrei na Guitar, né? Daí o Alex me convidou, também me deu, além de ser um cara que eu me espelhava nele, né? Vendo ele tocando quando eu era moleque, espaço de me dar deu o aula. espaço de entrar. Porque Cara, o que Jean, maravilhoso. o Não, Jean era um- não tinha é- amizade com ele até então, né? Era um Conhecia time... ele porque banda, ele teve banda, foi dono de banda e tal, né? Mas daí o Alex me deu espaço, entrei, e daí 2001 pra cá, daí só escola. Daí depois separou a sociedade, ele e o Jean, né? E daí permaneci com o Jean, né? E tô até hoje na música em si, né? Olha que legal. Jean, 22 Jean, que é nosso próximo episódio, cara. Com o Jean, 22 anos trabalhando com o Jean. 22 anos. Já Eu tá fiquei um aguardando. Já tá on Olha ali, lá, olha já. lá, olha. Nos bastidores ali. Aí, ó. Ó, chega, vem cá dar um abraço, cara. Aproveitar Dá o já, spoiler dá o pro spoiler do próximo episódio. Ah, o Jeanzão. A gente tá, vamos explicar, né? A gente tá adiantando aqui, sim. porque o pessoal aí vai tirar férias, né? Vai dar um ar, olha lá, ó. Olha aí, ó. Aê, olha que
Aí, ó, que bonito, cara. Só aparece aí. Como é que tu tá, meu querido? Que bom te ver. Olá, tudo bem? Aí, ó. Daqui a pouco é a tua hora, Piazão. Já foi falar. Já falamos de você um monte já. Vários episódios, hein, Já Jean? falamos um monte, nem sabia que você tava ali falando, cara. Olha aí. Se eu falei alguma coisa, me perdoa. Que massa. Não assista esse episódio, ele vai falar. Grande amigo, Jeanzão, grande amigo. 22 anos, Todo cara. amigo. É muito legal ver isso aí, cara. Fiquei um tempo afastado, né, Jean, da escola, mas, né, retornei ano passado, né? Tamo aí junto de novo, trampando. E é sobre isso, na verdade, né? Porque, assim, eles transmitiram... O Jean passou conhecimento, e aí vai, e o Alex, é muita história. Rafa pegou... viu eles tocando lá. Então, tem muito isso. E quem sabe, E tem talvez, muita história alguém que tá nós assistindo vamos começar agora... a conversar com o Jean, que vai ligar pontos aqui de histórias que Mas nós cada estamos... episódio, Exatamente. né? É fato. Acho que quem assistiu todos vai ligando. Nossa, mas eles falaram disso em tal episódio. Então, Exatamente. isso é muito legal de ter essa conexão e ter pessoas que resgatam essa história. Eu falo assim, eu tô aqui meio que pra intermediar o negócio. Porque, gente, Como é que é o juiz? Rafa Meneghini tem uma memória que, gente, olha, eu falo... Eu tenho que escrever antes que eu esqueça Eu tudo. falo pras pessoas, eu falo, gente, às vezes eu olho e falo, cara, de onde que ele lembra disso, velho? Eu tenho a idade dele. Então, claro, eu fiquei um tempo fora, mas mesmo assim, eu acho muito legal esse resgate, esse amor que você tem pela história da região, Sim, sabe? Isso que Mano a gente também, tá mas é que o fazendo. Mano veio depois. Sim, eu cheguei Essa bem garimpada que a depois. gente tá fazendo aqui, pô, obrigado por ter vindo, cara, ter aceitado o convite de estar aqui, contar, porque tu faz parte da história. A música de Toledo. Fato. A música deve muito para certas pessoas aqui, tem que ser contado, cara. É isso. A minha preocupação é quando chegar assim, falando, não sei o que, mas não, cara, tem que ver lá atrás, começou com essa galera. O movimento já existia com essa galera. Exatamente. Essa galera já chegou aqui, era mato, entendeu? Foi abrindo. Exatamente. A galera do heavy metal, que hoje toca heavy metal em Toledo, cara, eles abriram Sim. vocês abriram no peito isso, entendeu? Porque eu lembro de ver vocês figurão cabeludo, andando e pá, assim. Tinha uma marra no caminhar de vocês. assim. Mas eu acho que isso é do metaleiro. Faz parte. Acho que tem, ó, parte, mostra né, os cara? dedos aí, ó. Faz Tem parte. uma marra, Aí, ó. tem uma Sim. marra. E aí tinha aquele Aquele lance de- escorpião não foi o Ricardo Nardi que fez, não, né? Não. Olha só. E o Ricardo é tatuador, lembra? Um monte de gente. Então, eu ia Ó, ó, ó. contar isso. Porque o Ele Ricardo... abandonou a tatuagem, não fez nenhuma em mim. Então, Vergonha, o abandonou Ricardo a tatuou tatuagem. meu ex-marido um escorpião também. Eu fui junto, foi a única vez que eu fui na casa do Ricardo. Ele tinha aquela cobra E ainda. tinha uma cobra. Eu ia na- perguntar na- se ele tinha cobra. Eu ia falar, o O Ricardo ainda Ricardo tem a sempre foi uma cobra. Mas se eu personalidade falasse, assim, é. mas se eu falasse, o Ricardo ainda tem a cobra, você ia falar, ih, Carol falou que ele era o crush. Carol é pergunta da... Então não foi, porque eu fui com meu ex-marido pra tatuar um Imagina se era o escorpião. crush e tu vê a cobra do... Não, e eu fui com meu ex-marido, E inclusive. você viu a cobra do Ricardo? Não, Meu Deus do céu. A cobra do Ricardo e o escorpião que fez no meu ex-marido. Ai, gente. A Só tal animais daqui tá peçonhentos. certa. Não, Hein? mas Não, tá daqui, a tá Carol certo. hoje deixou umas bolas quicando assim, ela não se ligou, sabe? Ela fala assim, né? Algumas Gente, coisas não. e o mano falou assim... Hein, "Ah, só cara, animais peçonhentos, vocês perceberam, né? Olha o perigo. É. Esses escorpião eu tenho medo. Eu escorpião por causa do signo. Ai, né? que dia você é? Cara, tu faz aniversário- Dia 9 de novembro. Um dia depois de mim, cara. 8 mano e meu dia ex-marido dia 8, 7, dia gente. 8. Lembra que a gente se Tomar uma encontrou? junto, Meu então. Deus. Você lembra que a gente se encontrou esses dias e a gente mandou um vídeo bebaço, cara? Ele tá no meu celular. Mandando parabéns pro meu irmão porque você faz junto com o Daniel. E amigo meu que estudamos juntos. Vocês estudaram no Incomar. 1900 Ele começou a me e contar. cacetada. Você tem a mesma idade? Antes da pandemia. Mesma idade. Mesma idade, ele tem a mesma idade. Vou fazer 45. Pode falar? 45. Pode falar, não tem Olha aí, vergonha, ó. não. 45. E aí, aquele dia, eu acho que talvez já tinha passado aniversário, ou ia ser o aniversário, o cara te pegou, ligou. Nossa, era madrugada, É, né? Imagina, Deus naquele, do naquele céu. grau. Daniel, seu irmão, o cara se tem com ele. Assim, Pô, cara, que meu irmão legal. achou o bico, mandou os olhos e falou, cara. Mas desde o pré, acho que É. até a quinta série, estudamos Imagina. junto. Olha só a ligação É, que eu muitas e fui histórias. saber isso depois de anos, entendeu? Tá, mas É sobre isso. caminhando para o nossa Caminhando, finaleira, caminhando. Tem umas perguntas É. secretas. tem né? aquela pergunta. Ô, louco. Tá na hora? Tá na hora? que precisamos tá na hora? terminar. Ô, louco. Tá na hora. Então, olha só, Marião. Se fosse para você subir no palco hoje, fazer um dueto com qualquer pessoa que fosse, qual seria a pessoa para fazer o dueto contigo, para tocar com você ou cantar com você, enfim, dividir o palco? E qual seria a música que vocês tocariam?
Bah, uma pergunta difícil, porque tantos amigos, né? Tantos músicos bons, né? Que já toquei junto. E tantas músicas boas também. Mas vale vivo ou morto? Personalidade. Bah, Algum guitarrista que assim, seja... ó, o Slash, de repente. Eu pensei Tocar nisso. Sweet Shine on Mine, Pensa. Não vai acontecer, né? Vamos falar Mas, aqui ué. de Toledo mesmo, né? Os desconhecidos. Mas, bah, assim, uma banda, né? Eu queria voltar, né? Queria, mas não volta mais, né? Era o Sky Vision, né? Ai, que bonito, cara, que Então bonito. era tocar com a galera, né? Com o Ricardo, né? Com Na o bateria. Jonas, né? Com o Fabiano. Que maravilha, Era cara. o que eu gostaria, né? Mas hoje em dia não é possível mais, né? O Ricardo, até eu cutuquei ele agora quando resolvi, né, tentar voltar a Sky e abandonei, né? Até cutuquei ele, mas ele tá em outra vibe. Né? Encontrei ele esses tempos, ele nem Tá em toca outra mais, vibe. né? Falou, cara, minha bateria tá tudo empoeirada lá e pá. E tem alguma música assim que você lembra que vocês tocavam, que vocês olhavam pro outro, é isso aqui, é isso. A música é vídeo. Ah, pode crer. Eu lembro. Sensacional. É massa. Agora tô na Motorhell, né? Na Motorhell. Verdade, cara. Sim, cara. Vocês fizeram uma gig muito interessante, eu vi no Instagram, vocês foram pra São Paulo? Curitiba. Curitiba. Gravamos no Tenda lá e tal. ó. Né? E... Cara, pra você ver o que tá Então, acontecendo no estamos cenário de compondo, Toledo, cara. a gente não pra observa. gravar, né? E tocamos em Guarapuava. E é agora música também do Motorhell recentemente. mesmo. Olha que Isso aqui é o... legal, É, cara. composição da banda. banda mesmo, cara. Que Sobre maravilha. isso. Trabalhando sobre música isso, autoral, cara. né? Que nem diz, sobre isso que eu digo. Sobre isso, música Eu sei, eu autoral. bato aqui toda hora. Mas É sobre isso que eu digo. É sobre isso. É sobre isso. E também Metal sobre Cara, eu só vou isso. fazer uma brecha aqui, vou mandar um abraço Precisamos. pro Ricardo Nardi. Inclusive, Claro. o Ricardo Nardi é o baterista do primeiro álbum que a gente gravou lá atrás, o Setas Sinais. Exatamente. E ele Trouxe foi ele curtir com a o Motorhell lá em Cascavel. Ricardo, um ele abraço. veio aqui com a bateria dele, depois ele tinha saído do Chavantes e tal, tava enferrujado, falou, mesma conversa, né? Ah, eu não vou, né? Ele chega, montou a bateria aqui e matou num take, né? Sim, sim. Sensacional, sensacional. Grande batera, grande batera. Braço gigantesco. Eu não vou cara. mandar abraço, senão vai ficar feio pra minha cara. Já se entregou demais já por hoje, Não, né? quinta série é forever. Tem a cobra ainda, Ricardo? Olha o que eu passo, Mário. É isso que eu passo, é sobre isso que eu passo no meio desse monte de homem nesse podcast. Mário, obrigado por ter vindo aqui, cara. Muito obrigada. Opa, eu que agradeço. Foi um eu que prazer agradeço. enorme. Eu acho que tinha Todos muitas os outras amigos, histórias. Né? A Carol não lembrava mais de mim. Agora Mas é ela porque- lembrou. Mas Não. também tivemos pouco contato. Não, eu né? tenho que ver ele cabeludo agora. Eu preciso Tem da que foto ver dele pra cabeludo. lembrar, né? O Rafa, É. conheço das antigas, né? O Mano também, né? 20 Queridão. anos. isso. 20 anos. O Vladzão também não tem nem O falar. Vladzão. Aí, ó. Vamos começar a chamar ele de Vlad, botar ele Vlad. nos GC, Vlad. Lipe Kruger. Bah, Vlad. ele já tem um nome meio dark. Mas é isso! Mais um episódio. Tá vendo só, cara? Vamos terminar, Rafael Meneghini? Mais um episódio de Pode Toca, Pode Tocar. Hoje, Mário Lima por aqui. Muitas histórias que tocaram por Toledo e continuam tocando e ensinando outras pessoas. E é isso, até o próximo episódio. Até mais! Pode tocar. Pode tocar.